Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 13 de julho de 2022, 8 horas, 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas está no ar. A gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook também, pelo Instagram, tudo alinhado aqui para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas. Mande para nós as suas perguntas sobre quais mercados você quer saber. Mande de onde você está falando, manda a sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Fechado? Bom, senhoras e senhores, vamos então aqui juntos nessa quarta-feira, porque é uma quarta-feira, teoricamente, de pelo menos pontual recuperação para as commodities agrícolas. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone para vocês me ouvirem bem. É um dia, teoricamente, de recuperação para as cotações, pelo menos pontualmente, né? Não sabemos se isso vai durar, salvo o algodão. O algodão é uma ladeira abaixo, que Deus do céu. Vamos falar sobre o algodão também com informações da Bruna Stewart, que é analista de mercado da Agriinvest. Já separei aqui o comentário dela para a gente tratar do mercado do algodão, que temos todas as commodities praticamente agrícolas em alta, com exceção do algodão, que ainda cai mais de 1%. A soja também segue no campo negativo, mas lutando para passar para o positivo. Então, também vamos tentando entender, ok? Vamos começar como a gente sempre faz, portanto, com a nossa rodada de preços, que hoje tem bastante notícia importante também para a gente entender como é que isso vai pesar e impactar no quadro global econômico, tá bem? Bom, vamos lá. Bolsa de Chicago, a soja no primeiro contrato, que agora é o agosto, 14 dólares e 65 centos por bushel, uma queda de 0,2% neste momento na Bolsa de Chicago. O milho, 5 dólares e 98, ontem despencou mais de 6% o milho, perdeu o patamar dos 6 dólares e trabalha agora no primeiro vencimento, 5 dólares e 97, com alta de 0,7%. Para o trigo, nós temos alta de 1% para 8 dólares e 23 centos. Nesse momento, é a cotação na Bolsa de Chicago. Para os derivados de soja, baixas para o óleo, 1,5% de queda na primeira posição, com 57 centos mais 3 por libra-peso. E o farelo de soja no primeiro contrato tem alta de 0,5% para 391 dólares e 70 centos por tonelada curta, ok? Então temos esse quadro para a Bolsa de Chicago. Bolsa de Nova York agora. Nova York, para o café, a gente tem 2 dólares e 7 centos mais 23 por libra-peso, uma alta de 0,9%. O açúcar, 18 centos mais 87, subindo 1%. O algodão cai, como eu falei, 1,5% de queda. O petróleo WTI, alta de 0,4% para 96 dólares e 22 centos por barril. Vamos checar o Brent também? Referência para a Petrobras, referência para a oferta, o quadro global de oferta e demanda, tá? 99 dólares e 98 centos por barril neste momento, uma alta de 0,5% agora. O gás natural também sobe e sobe forte, são 6% de alta na manhã dessa quarta-feira. O ouro sobe 0,13% ou 0,1%, bem pouquinho, enquanto a prata cai 0,2% e o cobre sobe também 0,1%. Então, para as commodities metálicas e energéticas, também é um dia positivo, à exceção da prata. Mas temos que chamar atenção aí para essa questão do gás natural, porque isso vai impactar diretamente no seu dia a dia, vai impactar essencialmente no mercado de fertilizantes, não é? E vai pesar ali sobre os nitrogenados de forma bem agressiva, tá? Então, mais 6% de alta nos preços do gás natural, portanto, na manhã de hoje. Bom, seguimos por aqui. Vimos, então, esse dia aí de leve retomada das commodities, né? Essa questão que está muito, muito fragilizada ainda. E aqui, ó, eu separei alguns destaques do mercado financeiro que a Agência Internacional de Notícias Bloomberg está fazendo nessa manhã de hoje, dizendo o seguinte, ó, são 5 coisas que você precisa saber para começar o seu dia e entender como é que a economia vai girar hoje. Por que eu estou trazendo esse destaque, né? Se a gente está falando de agronegócio, Carla Mendes. Porque neste momento, a financeirização do agronegócio
ela é muito clara, das commodities agrícolas. Elas não estão sendo só observadas e analisadas enquanto alimento, fibra ou energia. Elas estão sendo entendidas como ativos. E nesse momento, não são os ativos mais atrativos naturalmente, porque temos todo este quadro de aversão ao risco, nós temos este quadro de recessão, nós temos este quadro de inflação, da possibilidade de estagflação. Então, tudo isso financeirizou muito o agronegócio, o andamento das commodities. E é por isso que eu estou trazendo, então, esses destaques, essas pontuações que são importantes também de você ter no seu radar, tá bem? Então, quais são os destaques que está dando a agência de notícias Bloomberg na manhã desta quarta-feira? Recessão e inflação. Seguem os debates e as declarações de líderes das principais economias falando sobre isso. Nessa semana, a gente já teve algumas declarações do Federal Reserve e também da Casa Branca sobre a questão inflacionária nos Estados Unidos. A Casa Branca, inclusive, se posicionando, coisa que raramente acontece. Ela deixa tudo isso para o Federal Reserve. E a Casa Branca voltou a falar sobre inflação, falando sobre a possibilidade de termos uma inflação de quase 9% nos Estados Unidos, o que é a maior inflação em 4 décadas. Então, quer dizer, não é pouca coisa. Então, inflação e recessão estão completamente no radar. Alguns líderes do Federal Reserve, inclusive essa semana, falaram: não, realmente temos uma desaceleração muito forte da nossa economia, mas sem sinais de recessão. Na semana passada, nós trouxemos uma matéria bem completa sobre isso, num outro dia de despencada geral das commodities, falando sobre um aumento da projeção, né, da taxa de probabilidade que tinha a economia americana de entrar num processo de recessão, né? Então, por mais que seja o papel, principalmente político e retórico, desses líderes de trazer certa amenidade, né, e trazer serenidade para tratar do assunto, a gente vai ter essa verificação, né? A gente vai ver que isso ainda está muito presente no mercado. Claro que essa briga entre o Twitter e o Elon Musk também está no radar aí do mercado financeiro, naturalmente, principalmente para o setor de tecnologia. Vamos olhar o Nasdaq como está agora? Os índices acionários todos, né? Os índices acionários estão em campo misto, o Nasdaq está caindo agora a 1%, tá? Que é um índice acionário ali bem próximo da questão da tecnologia, tá? São as empresas de tecnologia ali listadas, tá? Temos também a pressão sobre a questão do mercado do petróleo, como é que fica a demanda, como é que fica a demanda num cenário de recessão, como é que fica a oferta, quanto que a OPEP vai aumentar de oferta, como é que vai ficar, inclusive, essa relação do petróleo com o gás natural, e claro, tudo isso acontecendo enquanto a guerra entre Rússia e Ucrânia se mantém. Dia 24, são 5 meses de guerra, para você se lembrar, colocar aí na tua agenda, porque é mais um ponto que você vai ter que acompanhar, tá? As ações, os índices acionários mais estáveis na manhã dessa quinta-feira, e para que eles estão olhando, para onde está indo o dinheiro, também é uma questão bastante forte e também está ali no radar dos mercados. Os mercados estão tentando entender, ou os investidores, os especuladores, os fundos estão tentando entender para onde vai esse dinheiro, porque neste momento o quadro é realmente bastante nebuloso. E claro que a principal informação esperada para essa quarta-feira é a questão da inflação lá nos Estados Unidos, né, que vai sair hoje. Me parece que por volta de 10 horas, um pouquinho mais tarde, a gente já vai ter essas informações aí sobre a inflação norte-americana. Então, perceba, o mercado financeiro muito, muito presente no andamento das commodities todas, não só as agrícolas, energéticas e metálicas também, ok? E vamos juntos. Deixa eu ver aqui. Carlinha, teu áudio tá baixo. Pessoal, é só para Leandra. Obrigada, viu, Leandra? Ou melhorou para vocês? Acho que era um probleminha aqui que eu tinha só que arrumar o meu microfone. Acho que já melhorou. Se tiver mais algum probleminha no áudio, vocês me avisem por aqui, por favor, tá bem? E vamos juntos, então, entender os mercados. Já entendemos o que impacta todos eles, quais são os fatores de atenção que temos que ter, para a gente não... só trazer um comentarinho a mais, né?
sobre essa questão inflacionária, que é uma questão muito importante, questão do análise da Agrinvest, tá? O mercado projeta que a inflação ainda não atingiu seu pico e que terá leitura de 8,8% no acumulado de 12 meses em junho, contra uma leitura de maio de 8,6%, que por hora é a maior em 40 anos. A recente queda da atividade econômica global e da cotação das commodities agrícolas, energéticas e metálicas, como eu acabei de dizer, traz um certo suspense para o número. Com a queda do petróleo em junho, seu efeito já não teria sido repassado ao consumidor americano? Essa é a grande questão de hoje. Veremos. Números mais fracos podem trazer alívio para o mercado e, consequentemente, ajudar na recuperação das bolsas e na queda do dólar no mercado internacional. Na Europa, como é que está a situação? A inflação já deu sinais de leve retração. Olha aí que boa notícia. Na Alemanha, o motor do bloco comum, depois de ter atingido em maio sua maior leitura desde 1973, com 7,9% de alta, o CPI alemão de junho veio em 7,6%. Seria um sinal de melhora? Questiona o time da Agrinvest. Já na China, apesar dos recentes lockdowns, os dados da balança comercial consolidados do semestre mostraram números positivos. As importações subiram 4,8% no primeiro semestre e as exportações 14,3%, tá? Então, estamos de olho. Já vou detalhar esses números da China para vocês também, ok? Mais do que isso, só para a gente finalizar, aqui no Brasil, e é uma... Como é que fala? É uma... né? Um outro ponto importante para a gente entender, e isso vai pesar diretamente sobre o dólar, que é a questão da PEC das bondades, ou dos benefícios, enfim, chamem como quiser, essa PEC que está sendo discutida lá no Congresso e que continua trazendo muita volatilidade para o nosso mercado, né? Como é que as coisas vão se dar por aqui. A votação foi postergada, deve acontecer hoje, né? Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, parou a votação, interrompeu a votação, e a gente vai monitorar, portanto, essa situação também, ok? Agora sim, vamos detalhar os mercados. Vamos abrir a tela da soja. Nesse momento, as perdas na soja variam de 13,5 a 7 pontos. O contrato agosto, 14 dólares e 65 centos por bushel. O setembro, 13 dólares e 58. O novembro, 13 dólares e 38. O janeiro, 13 dólares e 41 centos por bushel. Ontem, os preços da soja despencaram mais de 60 pontos. Por que, Carla Mendes, já que o USDA trouxe uma revisão para baixo da safra americana e também dos estoques finais? Senhoras e senhores, quando a gente olha para o relatório do USDA de ontem, o grande destaque para a soja se deu entre os números da demanda, tá? Por quê? Porque todos eles vieram revisados para baixo, inclusive os da safra velha, né? E como que isso apareceu? Isso apareceu com aumento dos estoques finais da safra 21-22, de 5,6 para 5,8 milhões de toneladas, e houve uma redução também no esmagamento da soja, né? Passamos a 60,01 milhões de toneladas. Isso trouxe uma preocupação bastante séria, tanto que o óleo de soja, que já vinha sentindo a pressão do petróleo, intensificou as suas baixas e terminou o dia cedendo mais de 5% ontem, tá? E hoje dá continuidade, inclusive, às perdas, recua mais de 1% o óleo de soja na Bolsa de Chicago. Para a safra nova, que é o que vai pegar mais agora, né? E, na verdade, assim, os dados da safra velha são importantes. Também vamos só destacar alguns outros números, né? Nós tivemos uma redução, nas importações chinesas, antes estimadas em 92 milhões de toneladas, passaram a ser estimadas em 90 e só, tá? Vocês se lembram, né? Eduardo Vanin, por várias vezes no seu, como é que é o nome disso? No seu abertura de mercado, vinha trazendo essa condição de possibilidade de termos uma importação chinesa abaixo ainda de 90 milhões de toneladas. E ontem o USDA chegou com esse número, então, de 92 para 90 milhões, ok? Já foi um baque, né? Já é um peso. Então, isso foi uma situação. Tivemos o aumento, como eu falei,
dos estoques finais, redução das importações chinesas, redução do esmagamento nos Estados Unidos, aumento da safra global 21-22 e aumento dos estoques finais. Então, aí já dava para pesar um pouquinho sobre o mercado. Aí veio a safra nova. Redução na safra americana de 126,3 para 122,6 milhões de toneladas, são 4 milhões de toneladas a menos. Manteve a produtividade, mas reduziu a área plantada e a área colhida, em linha com o que se apresentou em junho no relatório de área. Isso era esperado pelo mercado. Assim, os estoques finais recuaram, né? Os estoques finais da soja passaram de 7,6 para 6,2 milhões de toneladas, mas, todavia, porém, contudo, entretanto, o que aconteceu com os números de exportação e esmagamento? Todos para baixo. O esmagamento caiu de 64,8 para 61,1 milhões de toneladas na estimativa do USDA para a temporada 22-23, de 1º de setembro a 31 de agosto, ok? Temos ainda as exportações caindo de 59,9 para 58,1 milhões de toneladas, e aí foi uma tristeza só, né? Foi uma tristeza só. Em contrapartida, por conta dessa diminuição da safra americana, reduziu a sua estimativa para a safra global de soja, então devemos ter uma safra de 391 milhões e 400 mil toneladas, então teve uma redução aí em relação a junho de cerca de 1 milhão de toneladas, aproximadamente, e os estoques finais também caíram cerca de 1 milhão de toneladas, passaram de 100,4 para 99,6 milhões de toneladas, tá? Então tivemos aí essa redução. Também trouxe algumas mudanças no quadro sul-americano. Tivemos um aumento das nossas exportações, 22-23 para 89 milhões de toneladas, e também um aumento nos estoques finais da Argentina, mas com exportações mantidas, tá? Safra e exportações mantidas para a Argentina. A safra argentina 22-23 esperada em 51 milhões de toneladas, a brasileira em 149 milhões, ok? Temos também para a China uma redução também nas importações chinesas 22-23. Passaram a ser estimadas em 98 milhões de toneladas contra 99 milhões do boletim de junho. Em suma, o que todos esses números querem dizer e por que eu estou dizendo todos esses números, né? Para mostrar para vocês que quando a gente olha para o quadro global de oferta e demanda, ainda é um quadro muito apertado, ainda é um quadro de desequilíbrio. Se a gente for observar esse aumento da oferta ou dos estoques finais, vamos pensar no aumento dos estoques finais, eles passaram de 88 para 99 milhões de toneladas. Então, é um aumento considerável. Mas pensando que nós perdemos 40 milhões de toneladas na safra 21-22 só aqui na América do Sul, a gente carrega estoques para começar a temporada 22-23 ainda bastante apertados. No entanto, a gente bateu de frente com a recessão, a gente bateu de frente com a continuidade da pandemia e da tolerância zero ao Covid-19 na China, a questão inflacionária, a questão dessa financiarização das commodities. Então, fundamentalmente falando, a gente ainda teria suporte para preços sustentados de soja. Talvez não alcançaríamos as máximas que já registramos este ano, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Por outro lado, nós teríamos suporte para essa importante referências importantes aí para a formação dos preços, que seriam preços ali pelo menos na casa de 15 dólares para o restante da soja 21-22 e pelo menos acima dos 14,5 para a safra nova. E a safra nova já está toda ela abaixo dos 14, já testou esse patamar, voltou a subir e ontem perdeu de novo. Ontem fechou com 60 pontos de queda, tá? Então a gente está falando de uma soja que para novembro vale agora 13 dólares e 34 centos por bushel, ampliando inclusive o seu spread com agosto, que é de 14,62, 1 dólar e 30 menos para a safra nova americana em relação ao mercado spot. Então a gente está falando de um momento complicado, de preços realmente pressionados, e esse efeito manada que a gente é no mercado financeiro pesando muito agressivamente. Quando eu cheguei aqui, o mercado estava caindo cerca de 13
14, 15 pontos nos principais contratos. Quando eu sentei aqui para fazer o Bom Dia Agro, troquei da redação para o estúdio, as baixas eram de meio a já voltaram a ser superiores a 8 pontos. Então, além de tudo isso, o mercado completamente volátil e muito volátil, tá? Então, temos essa situação para o mercado da soja. Como é que fica para o produtor brasileiro? O produtor brasileiro está olhando para tudo isso, com certeza, está fazendo as suas contas e as suas análises, mas está fazendo uma conta com um dólar de R$ 5,44, que é a cotação do momento, alta de 1,3% agora, tá? Então, a gente tem esse cenário, a gente tem este quadro e a gente precisa cuidar, monitorar, entender como vai ser a formação do seu preço. Em dólares, o mercado já cedeu bastante. Vamos fazer essa conta juntos aqui? Ó, se a gente condicionar preço para setembro, vamos colocar assim. Se você quer vender a sua soja agora, vamos colocar o agosto. 14,62 com o prêmio de agosto, que é $1,50 acima. A cotação do dólar agora baixou um pouquinho. O mercado já passou para o vermelho, o câmbio. R$ 5,41. A gente está falando de uma saca de $35,56, ou R$ 192,71 por saca. Estamos distantes das máximas que alcançamos esse ano, mas são preços que remuneram adequadamente o produtor brasileiro. Eu tenho falado bastante sobre isso aqui, mas mais do que eu, os especialistas, né? Quem entende desse mercado. É momento de você fazer as suas contas e entender, principalmente para a safra nova, se é momento ou não de participar do mercado com os atuais patamares, entendendo que temos fundamentos para mantê-los com algum suporte, não é fazer o preço disparar, mas temos também essa financiarização, essa intensidade muito presente dessas posições se desfazendo e essa pressão, então, que vem do financeiro, ok? Então, este é o quadro para o mercado da soja. Faça suas contas, entenda que momento é esse, busque um profissional de confiança, ok? Sem contar que João Batista Olive está todo dia, meio-dia e meio nesse site e no seu canal Tempo e Dinheiro, para trazer essas informações para você. Essa educação financeira que vai te ajudar na tua gestão, ok? Bom, vamos lá. Para o milho, qual é a cena? É muito parecida, mas ela vem com uma pressão que vem do lado da oferta, embora a demanda também tenha sido revisada nos números de ontem. Mas a oferta vem maior dos Estados Unidos e vem ajudando a pressionar as cotações. Ainda assim, a gente tem preços em alta numa tentativa de se recuperar nesta manhã de quarta-feira, uma vez que ontem caiu 6% na Bolsa de Chicago. Não foi uma baixa também muito pequena, né? Foi uma despencada muito, muito forte, tá? Então vamos olhar aqui para o mercado de milho e nos números de milho, quais foram as principais mudanças que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora, tá? Tivemos um aumento dos estoques finais de milho da safra 21-22 dos Estados Unidos e uma diminuição no uso para a produção de etanol. Isso também ajudou a pesar sobre o mercado, ok? Tivemos também uma movimentação ali para a safra global, mas tivemos um pequeno aumento, tanto da produção quanto dos estoques. Safra velha. Safra velha estimada em 1.217.870.000 toneladas. Para a safra, os estoques finais, 312,3 milhões de toneladas. Aí é que eu falo sobre os fundamentos. Olha para a safra 22-23. A gente vai ter estoques de 312,9 milhões de toneladas e uma safra de 1.185.900.000 toneladas. Ou seja, a gente vai ter uma safra menor, estoques ligeiramente maiores, mas tivemos um recuo expressivo para os preços. Por quê? Porque a demanda foi mexida, né? A gente mexeu um pouquinho ali na demanda também e aumentou principalmente a produção. A produção americana passou de 367 para 368 milhões e meio de toneladas. Os estoques finais cresceram de 35,5 para 37,3 milhões de toneladas. E a área plantada e colhida também vieram maiores em relação ao mês de junho, também alinhadas com os números que foram apontados ali em junho, no dia 30 de junho,
pelo USDA, tá? Para o quadro sul-americano, sem mudanças, safra brasileira estimada, considerando as duas temporadas, em 126 milhões de toneladas, a Argentina em 55 milhões, estoques mantidos e exportações mantidas. Se esperam 47 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil na temporada 22-23 e 41 milhões pela Argentina. Para a Ucrânia, também sem grandes mudanças, nem safra nova, nem safra velha. Produção de 25 milhões de toneladas, estoques finais de 12 milhões de toneladas e exportações de 9 milhões, tá? Então, para o milho, as mudanças foram menos intensas, mas as que vieram, principalmente em relação à oferta, foram suficientes para trazer essa pressão para o mercado e principalmente com o mercado acompanhando as demais commodities. Lembrando que a movimentação do petróleo pesa diretamente sobre a movimentação dos grãos, soja e milho, justamente pela questão com os combustíveis. Não podemos esquecer dessas relações. Óleo de soja para fazer biodiesel, milho para fazer etanol. Quando a gente pensa em etanol de milho nos Estados Unidos, é completamente importante, já que 1/3 da produção deles vai para esse fim, vai para este destino, ok? Então, temos este cenário para o mercado de grãos. Aqui para o Brasil, milho na B3 acompanhando as altas em Chicago. Nós temos julho com R$ 82,92, uma alta de 0,3%. O setembro, R$ 85,90, 0,3% de alta. O novembro, R$ 88,02 por saca. O janeiro, R$ 89,30, a alta de 0,2%, tá? Então, temos essa condição para os preços do milho na B3. Para o milho, seguimos bem demandados aqui no Brasil, bom line-up, as nossas exportações devem caminhar bem. Essa movimentação dos preços nos portos está ajudando a alinhar as cotações ali para o interior. Enquanto isso, a gente está nessa sazonalidade da chegada da colheita da segunda safra, o que vai limitar o potencial de alta dos preços, o que vai limitar também, por vezes, os negócios, né, que vão ficar mais contidos, o produtor vai ficar mais contido tentando garantir um preço maior, o vendedor também fica um pouco mais contido, esperando conseguir um preço mais baixo, e a gente vê que essa liquidez está um pouquinho comprometida nesse momento, segundo as análises ali dos especialistas de mercado. Então, para o milho, a gente ainda tem um quadro bem parecido com o da soja, bons preços, movimentação interessante, mas essa pressão que veio ontem em Chicago, hoje tentando uma retomada, reflexos que chegam também a B3, tá bem? Então, essas são as notícias do mercado do milho, tá bem? Então, estamos acompanhando. Bom, ainda sobre os grãos, olhando rapidamente aqui para o mercado de trigo, temos uma recuperação também, $8,20 para o setembro, $8,37 por bushel no dezembro, março, $8,52, as altas são de 6,2 a 7,2 pontos entre as cotações mais negociadas, entre as posições mais negociadas. O trigo também tentando respirar um pouco mais aliviado depois da despencada de ontem. Ontem fechou com mais de 5% de queda, sentiu também o aumento vindo pelo USDA, com dados, inclusive, de safra maior do que o esperado lá para os americanos. Este momento é o momento de chegada da nova safra do hemisfério norte ao mercado, né? O ano comercial para o trigo nos Estados Unidos começa 1º de junho. Nós temos ali embarques norte-americanos do grão um pouquinho aquém do que o mercado espera, então a gente tem toda essa movimentação. O trigo ontem também caiu forte diante dos dados do USDA e sentiu essa necessidade de recuperação e assim trabalha também nesta manhã de quarta-feira, tá certo? Então, para os grãos, senhoras e senhores, hoje um Bom Dia Agro até meio pesado de dados, né? Mas eles são necessários para que a gente possa entender como é que as coisas vão se dar a partir de agora, né? Como é que as coisas vão se dar nessa sequência, ok? Bom, falamos, portanto, sobre o mercado de grãos. Vamos passar aqui pelos nossos comentários. Vamos lá que o dólar só sobe e as commodities que só caem. O Luan Tamioso nos comentando aqui no Instagram, é verdade. O Rodrigues Paulo, café em Uberlândia. Obrigada, Rodrigues. O Leonardo Toledo falando de Sorriso, no Mato Grosso, quer saber sobre o algodão, vamos chegar lá.
O Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha. Vamos às informações do Brasil e do mundo, é isso mesmo. O Fernando Eusébio nos mandando bom dia. Dona Eliana, a Dona Neuza, da Zona Leste, lá de São Paulo. O Rubens também conosco. O Lucas Agro, sempre com a gente. O Hugo Rosa. O Lúcio Nunes perguntando sobre o mercado de arroz. Vou ver se a gente consegue algumas informações atualizadas para ti agora. O pessoal do Agrofotos Maracaju sempre conosco também. Muito bom dia para vocês. Obrigada pela audiência. Aqui no YouTube, o Luiz Donizete conosco, bom dia, Agro. O Sidney Aparecido, de Reserva, no Paraná. A Gisele Miranda nos mandando bom dia do Mato Grosso do Sul. O Alexandre Katz, bom dia, Agro. Bom dia, Carlinha. Avaré, São Paulo, com chuva mansa. Coisa boa, né? Sentar, tomar um cafezinho, ver a chuva cair. Às vezes a gente precisa parar, né? Dar uns 5 minutos e falar, vamos entender o que está acontecendo, né? Esvazia a mente e volta, né? Coisa boa, chuva mansa é bom para isso, né? LG Comércio de Cereais, bom dia, Carla. Ótima quarta-feira a todos do Agro. Obrigada para vocês todos também. Janaína Duarte, olha aí se é para isso que a gente trabalha ou não. Carla, seus vídeos estão sendo aulas para mim, que cheguei nesse mundo agora, aprendendo muito com vocês. Obrigada pelos ensinamentos. Bom dia. Obrigada a você, Janaína, pelo comentário tão gentil, né? Tão generoso. Obrigada pela generosidade com o nosso trabalho. É realmente muito, muito gentil. O Dionaldo Salles Oliveira, bom dia, Carla. E o engenheiro agrônomo João Marcos. Bom dia, Carlinha. Alguma informação sobre o mercado do boi para outubro? Pois é, João Marcos, a gente tem um mercado de boi caminhando aí a passos um pouco mais lentos nesse momento. Segundo as análises, a gente não tem espaço para grandes disparadas aí nos preços do boi nesses próximos meses, até o final do ano, né? O que a gente vai ter que acompanhar? A gente vai ter que olhar para a questão da oferta de animais que nós vamos ter aí nesses próximos meses e do consumo, como é que vai ser, tanto na exportação quanto na demanda interna. Segundo a análise do CPEA, a demanda interna vai ter um protagonismo um pouco maior. A chegada dos auxílios, né, de renda ao brasileiro, elas podem impulsionar melhor um pouco a demanda por proteínas animais, incluindo a carne bovina, né? Então a gente vai ter que olhar para isso. Inclusive ontem, o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, também o idealizador do aplicativo Agro Brasil, que é uma referência para nós aqui no Bom Dia Agro, falou inclusive sobre isso em entrevista ao Notícias Agrícolas. Vou pedir para a Letícia colocar na tela, inclusive, a entrevista do Caio aqui para vocês. E aí, ó, aquele caminho que eu sempre digo para vocês, tá? Menu lá no site, menu vídeos boi, tá bem? E aí vai procurar pelo Caio Junqueira. Então, vai olhar para essa entrevista que, veja só a manchete do Caio, João Marcos. Maior volume de animais ofertados ao longo de 2022 tende a ser um limitador para novas altas da arroba diante de uma demanda incerta, tá? Então, como eu falei, vamos ter que juntar as pontas e entender como fica isso. Já já a gente vai ver os preços lá na B3, vamos ver como é que tá a referência. Olha só o que diz o Caio, tá? Para Cross Investimentos, a China parece ter alcançado o teto de suas compras e o mercado interno ainda não consolidou uma virada de consumo, apesar da melhora da economia. Então, é essa chave que a gente vai precisar virar na demanda interna, já que a demanda externa está meio que estabilizada, né, a exportação, para a gente, portanto, entender. Quer ver as nossas exportações? Vou te dizer aqui quanto é que elas foram, que é uma outra informação importante. Deixa eu achar aqui as nossas notícias. Quando a gente precisa, não acha, né? Aqui, ó. Exportação de carne bovina alcança 43,8 mil toneladas na segunda semana de julho. E vamos bem. O CPEA, na última sexta-feira, trouxe a seguinte informação. Boi, exportação recorde no primeiro semestre, sustenta preços no mercado interno. Mercado pecuário tem expectativa de melhora para o segundo semestre na análise do temporada de primavera, tá? Então, a gente está nessa situação. E aí a gente vai observando todas essas análises
para tentar entender. Se a gente virar a chave da demanda interna, podemos ter uma melhora nos preços. Se a gente ficar estável como estamos, tanto para exportação quanto para o nosso consumo aqui no Brasil, vamos ter um segundo semestre mais tranquilo aí de formação para os preços. Quer ver quanto é que está a média dos mercados? Vamos ver como é que está pelo aplicativo Agro Brasil e escalas que seguem se alongando, o que ajuda a manter os preços mais pressionados, né? Ou mais confortáveis, ali mais estáveis, né? São Paulo, escalas de 12,1 dias, negócios sendo registrados entre 310 e 315 reais por arroba. Mato Grosso do Sul, 13,3 dias de escalas, tá? Negócios entre 290 e 295 reais. Já referências menores do que observamos ontem. Mato Grosso, Agro Brasil registrando negócios a 310 reais, escalas também um pouquinho mais alongadas em relação ao início da semana, 6,9 dias. Goiás, 10,8 dias de escala, também se alongando essas escalas no estado goiano, negócios sendo captados a 300 reais por arroba, tá? Não foram registrados negócios para o estado de Minas Gerais, perdão, e por lá as escalas têm atendido cerca de 9 dias e meio. Lembrando, pessoal, duas coisas. As médias trazidas pelo aplicativo Agro Brasil são com pagamento à vista e livre de impostos, e essas médias você pode acompanhar em mais estados, com mais referências e ter outras informações também, se você baixar o aplicativo Agro Brasil com Z, tá? De Zebu, e aí é sucesso, como eu já falei. Vou deixar aqui o arroba deles para vocês no Instagram, @agrobrasil, ok? E aí é só dar uma olhadinha nessas informações e fazer ótimos negócios ali com o aplicativo idealizado pelo senhor Caio Junqueira. Olha só, boi na B3, campo misto. O agosto caindo 0,3% para valer R$ 324,20. E o outubro, João Marcos, R$ 329,20 por arroba, uma pequena alta de 0,02%. Mercado estável, como eu te falei, tá? Certa estabilidade, portanto, temos agora para o mercado do boi gordo. Bom, prometi informações do mercado do algodão, que está ampliando as suas baixas. Senhoras e senhores, a gente tinha tudo subindo. Agora só está subindo o café e tímido 0,2% e o açúcar com 0,5% de alta. Passou tudo para o vermelho, tá? A soja já está caindo mais de 1%, o milho está indo por esse caminho, o trigo, o petróleo está caindo 0,9%. É um Deus nos acuda. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos que vai ser mais um dia. Eita! Tá tudo explicado. Vou colocar na tela, tá? Vou pedir para a Letícia colocar já na tela para vocês. O que eu falei no começo desta conversa hoje? A inflação americana pode vir em 8,8%. Aquela conversa, isso, aquilo. Vamos ver quanto é que ficou a inflação americana? Vou dizer para vocês já. Lê, bota na tela para mim a Bloomberg, por favor. Senhoras e senhores, o mercado está desesperado. Vamos ver se já está na tua tela. Vamos ver. Estão preparados? Eita, já saiu da manchete. Lê, atualiza aí para mim, por favor. Vamos colocar agora sim. Inflação americana acelera para 9,1%, mais uma vez excedendo as expectativas. O mercado todo virando diante desse dado, tá? O mercado esperava um aumento de maio para junho de 8,6 para 8,8. Veio em 9,1 a inflação norte-americana, a mais alta em 40 anos, tá? Isso dá sinalização e abre portas para o Federal Reserve continuar mexendo na sua política monetária, continuar mexendo nos juros, os fundos vão se desfazer, isso é mais um sinal de recessão, e aí, ó, tá tudo caindo, né? O dólar volta a subir e é uma preocupação geral. Então, 9,1 a inflação, informação em primeira mão, o dólar tá valendo agora R$ 5,46, alta de 0,3%. Inclusive, vou pedir para a Letícia já passar essa informação aí para o nosso time, que está na redação, e a gente deixar isso em destaque na nossa página inicial, e depois a gente faz uma análise mais completa, ok? Informação em primeira mão para você aqui no Bom Dia Agro. 9,1% é a inflação americana, tá? Atenção
total, ok? Bom, senhoras e senhores, como eu falei, prometi o algodão e vou cumprir. Análise de Bruna Stewart, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities. Ontem o algodão trabalhou em limite de baixa, também sentiu a pressão do USDA, área maior de plantio, mas vem temendo a recessão. Por isso que agora está caindo mais de 4% de novo. É limite de baixa para o mercado do algodão, tá? Então, olha só o que nos disse a Bruna, tá? Apesar dos fundamentos serem altistas para o preço, o cenário macro negativo segue prevalecendo. Os ativos de risco operam em baixa após uma forte alta do dólar. Alguns fatores levaram a esse movimento. Crise energética na Europa pelo possível corte do gás russo para o continente, novo lockdown na China por Covid na cidade de Yulgang e, novamente, o medo de uma recessão econômica. Então, a gente tem tudo caindo, vai levar o algodão. O petróleo tem influência muito agressiva sobre o algodão e a questão da recessão, a questão do consumo para itens que não são essenciais, como a comida, por exemplo, vão ter essa pressão maior. Nesse momento, a Bolsa de Nova York está com 4%. Vamos ver se não está mais. Que a volatilidade está uma loucura total, né? 4,4% de queda, já abaixo dos 90 cents por libra peso, 86 cents, mais 84 por libra. Tem mercado de algodão nessa semana aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, às 13 horas, tem trigo, para a gente entender como ficam esses mercados. De qualquer forma, é um momento muito delicado para a economia mundial e é essa situação que a gente tem nesse momento. Algodão na Bolsa de Nova York. Dezembro, 88 cents mais 10 por libra peso. Março, 84 cents mais 22. Maio, 82 cents mais 36 por libra peso. O açúcar ainda continua trabalhando em alta. O outubro, 18 cents mais 90 por libra, 1,2% de alta. O março, 19 cents mais 4, 0,8% de ganho. O maio, 18 cents mais 32, subindo 0,8%. Julho, 17 cents mais 89, alta de 0,9%. Para o café, senhoras e senhores, mantém-se a posição em alta. Mercado testou o campo negativo, voltou a subir. Setembro, 2 dólares e 7 por libra peso. Alta de 0,8%. Dezembro, 2 dólares e 4, uma alta de 0,8%. O março 23 sobe 2 dólares e 2 mais 35, uma alta de 1,07%. O petróleo, que passa a cair, tem para o WTI 94 dólares e 66 cents por bushel. E no Brent, vamos ver as outras commodities como é que estão também. O dólar index está disparado, 0,4% de ganho, tá? Todos os índices acionários para baixo agora, a gente até tinha um ou outro subindo, todos para baixo e baixas fortes. O gás natural diminui as suas altas, vai de 6% para 3% a alta. O WTI, 94 cents mais 67 por barril, baixa de 1,2%. O Brent, 1,06% de queda para 98 dólares e 44 cents por barril, ok? Olha só, algodão CPEA saindo agora. Mercado brasileiro. Os atuais preços domésticos da pluma são os menores desde novembro de 2021 e já operam abaixo da paridade de exportação. Mais do que isso, eles já vão começar a atuar abaixo dos custos de produção. Eu venho falando isso aqui, ó, no Bom Dia Agro. Atenção, atenção, atenção. Hoje é dia de desespero geral no mercado de novo. Vamos entender, ok? É isso. Senhoras e senhores, são 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Olha só. Bom dia, Carlinha. Nova Biratão. Seu Carlito Arlindo, lá do Mato Grosso. Obrigada. Marlon de Patrocínio, Minas Gerais, também conosco. O Marlon Eduardo Martins. Bom dia, café e pimenta do reino. Pimenta do reino não vou ter, mas vamos buscar. O Márcio Fagundes, lá em Curitibanos. Hoje amanheceu com uma temperatura de 3 graus e formação de geadas. Virgínia deu essa informação ontem. Obrigada, viu, Márcio? Chequim Agro. Milho brasileiro sendo concorrido pelos confinamentos aqui em Mato Grosso. E o produtor não quer vender nos patamares de 55 a 60 reais por saca. Faz sentido, né? Faz bastante sentido. Vamos ver se a gente tem mais comentários aqui no YouTube também. Sim. O Luiz Otávio Vonsolski. Bom dia, Carla. Campo Mourão. Óleo de palma caindo mais de 8% na Bolsa da Malásia. Os óleos vegetais estão nessa trajetória de queda
e vão sentir agora essa questão da recessão e o peso desses números da inflação, como as demais commodities vão cair também agressivamente, tá? Obrigada pelo comentário, Luiz Otávio. Muito gentil da sua parte. Bom, vamos ver se... Acho que atendi a todos, né? Vamos trazer aqui algumas informações que são importantes para essa manhã também de quarta-feira, né? Que são algumas informações, inclusive, sobre vamos lá? Balança comercial chinesa. Exportações da China ganham velocidade, mas os riscos globais afetam as perspectivas, segundo dados já divulgados aqui pelo Notícias Agrícolas com as informações da Reuters, né? As exportações em junho aumentaram 18% em relação ao ano anterior, o crescimento mais rápido desde janeiro, segundo dados oficiais da alfândega divulgados nesta quarta, em uma comparação com um ganho visto em maio de 17%, e muito acima da expectativa de um aumento de 12%. Abre aspas para Julian Evans Pritchard, economista sênior da China na Capital Economics. Este salto reflete a flexibilização das interrupções na cadeia de suprimentos que resultam de lockdowns e, o mais importante, menos gargalos nos portos. Até a página 2, porque voltamos a ter lockdown. Vamos entender como é que fica, né? Eita! Ó, graças às medidas de estímulo do governo e às suspensões dos lockdowns, a economia da China começou a recuperar alguma atração no mês passado. Pesquisas oficiais e privadas mostram que a atividade industrial do país melhorou em junho, após 3 meses de declínio, enquanto o setor de serviços apresentou uma recuperação impressionante. O abrandamento das importações, entretanto, levantou questões sobre a força da recuperação. As importações aumentaram apenas 1% em junho em relação ao ano anterior, desacelerando em relação ao ganho de 4% em maio, pressionadas pela redução das importações de commodities e pelo consumo interno moderado em meio aos lockdowns. A expectativa de analistas era de um aumento de 3,9%, tá? E só tivemos uma alta de 1%. Bom, China vai assinar acordo de quarentena para importação de milho brasileiro, diz a alfândega. A China concluirá a assinatura do acordo de quarentena para a importação de milho do Brasil e de amendoim e de soja do Malawi como parte de sua diversificação das importações de grãos, segundo o porta-voz da Administração Geral de Alfândegas, durante uma coletiva de imprensa realizada em Pequim nessa quarta. A autoridade disse em maio que havia finalizado um acordo para permitir a importação de milho do Brasil, alinhando uma alternativa ao produto norte-americano em meio à busca por substitutos das importações da Ucrânia. Sabemos já que isso está em andamento, está na fase final e agora certamente vamos sucesso para esse acordo Brasil-China, tá? Perdão. Ó, a soja já está caindo quase 30 pontos, o milho de 4 a 6, o trigo de 13,64, tá? Então, meu Deus do céu, tá? Estamos acompanhando. Já temos essas informações aqui também para você que queira checá-las no Notícias Agrícolas, já está aqui disponível para você, tá bem? Bom, algumas notinhas do CPEA, alface. Férias escolares afetam escoamento e reduzem preços. Algodão, preços são os menores desde novembro de 2021. Café, colheita do Robusta da safra 22-23 se aproxima do fim. Tilápia, preços recuam pelo segundo mês consecutivo. Ainda sobre o café, Cochupé, colheita da safra 22 de arábica avança para 33,3%, mas ainda é mais lenta do que em últimos anos. Onda de calor no sul da China sobrecarrega a rede elétrica e ameaça plantações. Mercado de feijão, pelo IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Irrigantes do noroeste de Minas e do Vale do Araguaia, em Goiás, ligaram as suas câmaras frias. Indonésia iniciará exportações de frango para Singapura em meio à escassez. Senhoras e senhores, 9 horas 48 minutos pelo horário oficial de Brasília, uma quarta-feira que promete ser bastante agitada. Tenha atenção a essas informações que estão à margem do seu dia a dia, que são essas questões todas ligadas ao macro cenário. Essa inflação nos Estados Unidos intensifica muito a aversão ao risco, volta a cair toda essa situação.
Novo tender anunciado para a ureia na Índia, segundo informações de Jefferson Souza, analista da Agriinvest, também trazendo essas informações sobre o mercado de fertilizantes. Atenção aos preços do gás natural para os fertilizantes nitrogenados. Enfim, é muita coisa para você acompanhar, mas são todas informações importantes e que impactam diretamente no seu dia a dia, tá certo? Para finalizar, o Notícias Agrícolas deu início ontem à votação popular pelos nossos internautas do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Nós recebemos muitas histórias, os 5 finalistas já estão aqui disponíveis para vocês, são eles, a Ariadna Rodrigues Alves Faria, de Alpinópolis, Minas Gerais, o Bronildo José Wenzel, de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, o Guilherme Frederico Lambi, de Maracaí, São Paulo, o Lucas Graibin de Souza, de Juína, Mato Grosso, e o Marcelo Coco e a Ana Paula Curiacos, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Então, esses são os nossos 5 finalistas que estarão ao vivo aqui e presencialmente conosco no evento em comemoração ao Dia do Agricultor, que o Notícias Agrícolas realiza no dia 29 de julho, no final deste mês, que terá transmissão ao vivo na íntegra para que você possa participar conosco e com os líderes do agronegócio que estarão reunidos ali conosco, inclusive o ministro da Agricultura, Marcos Montes, estará presente. E esses serão os nossos agraciados. Vamos conhecer primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, vão receber o troféu João Batista Olive, o prêmio da melhor história de um agricultor. Então, muita história emocionante, muita história de superação. São as pessoas que fazem o agronegócio brasileiro. Para votar é muito simples, clica lá nessa página, já está disponível para você. Vou ver se a Letícia já coloca para vocês a página também no ar, para que vocês possam ver como votar. Ó, a página vai aparecer para vocês aí, ela tá disponível na nossa página inicial, lá no nosso menu tem Melhor História de um Agricultor, é só clicar, ó, lá no nosso menu, lá em cima, Melhor História de um Agricultor, estão vendo, né? Olha aí, coisa boa. Clicou, sucesso, vai para a página. Ó, ali tem as instruções para você votar, tem a foto e o vídeo de cada um para você ver essas histórias, né? Ó, tá vendo? Até dia 28 às 23h59 você pode votar. Aí dia 29 a gente vai revelar aí os grandes finalistas, os grandes vencedores que vão ganhar curso da Agriinvest, vão ganhar celular, vão ganhar drone, vão ganhar a cafeteira da Cochupé, vão estar com a gente, vão conhecer o time do Notícias Agrícolas, o João, o Daniel, o Alexander, né? Então, estamos todos ali, estaremos todos reunidos ali no dia 29 para premiar esses grandes brasileiros, tá certo? Senhoras e senhores, obrigada pela companhia nessa quarta-feira. Atenção ao mercado, 9 horas e 52 minutos. Vamos terminar o Bom Dia Agro com o dólar a R$ 5,45, uma alta de 0,2%. Fechado? Continue acompanhando a nossa programação para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.